Eu sou Evandro Franco e nessa videoaula eu vou dar continuidade aí ao sistema de VBNet em que está sendo desenvolvido aí. Bom, ah, hoje eu pretendo terminar esse projeto, né? Tendo em vista aí que era algo apenas para conhecer um pouco do VBNet, um pouco da estrutura do VBNet, saber aí fazer uma parte básica do CRUD dentro do VBNet, carregar combo box, carregar um data grid view e aí dar por encerrado. Esse projeto, todas essas particularidades que eu estou passando, todo o referente ao projeto, isso leva a você conseguir fazer qualquer aplicação aí em VBNet. É lógico que dependendo do que você queira fazer, vai precisar aí de uma pequena pesquisa, buscar um pouquinho mais aí dentro da internet, né? Mas algumas coisas são bem simples aí para serem feitas. Bom, hoje, primeiro de tudo, eu não vou mexer aqui na parte do meu projeto que nós fizemos na aula anterior. Eu vou primeiramente lá no meu formulário de acesso. Dentro do meu formulário de acesso, que é o meu login aqui, eu vou selecionar ele, né? Já está selecionado aqui. E eu vou o seguinte, aqui no meu, ou melhor, nas minhas propriedades, dentro das propriedades dele, eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar aqui, deixa eu ver que ele não está selecionado as propriedades. Agora sim. Bom, aqui eu vou aqui no meu Key Preview, eu vou dar um duplo clique aqui do lado e ele já vai alterar para True. O que ele está fazendo aqui? Quando eu faço essa alteração para True, eu estou dizendo que uma tecla irá ser acionada, né? Então ele já faz o que já está dizendo ali, né? Ele já prevê a tecla e aí ele aciona, ele executa uma ação. Bom, feito isso, eu vou dar um duplo clique aqui, ou melhor, duplo clique não. Eu vou aqui nos meus eventos, nas minhas ações, né? E vou em KeyPress. Duplo clique em KeyPress. Dentro de KeyPress eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para ele verificar se uma tecla foi pressionada. Se essa tecla foi pressionada, ele vai executar uma ação. Então, foram dois Ws ali. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer para ele que se e.keypress, né, for igual à minha tecla Enter, que nesse caso é o número 13, então ele vai executar algo. Bom, aqui ele já me diz o seguinte, se vocês olharem o meu E aqui, ele já está falando da tecla de evento, né, que será aí pressionada. Na verdade, aqui está dando um erro, né? Não é o KeyPress. Aqui, na verdade, é o KeyChar. Pronto, que é a tecla, né? Que ele vai pegar aqui o caractere da tecla. E aqui ele vai me indicar qual é o caractere, qual é o número dele, né? Pegando do KeyChar. Que char aqui de caractere, né? Então, se ele for igual a 13, ele vai fazer uma ação. Então, eu tenho aqui também o que vai prever a tecla, o que vai olhar qual é a tecla que está sendo pressionado e vai ajudar o seguinte. Se você executar o seu projeto agora e der um Enter, ele vai executar a ação, né? Porque eu já coloquei um if aqui, eu posso colocar ali o que eu quero, mas ele vai dar o som do Enter, né? Ele vai dar aquele toque e eu não quero que isso aconteça. Para isso não acontecer, eu vou usar aqui o ponto e.handled. E aqui eu vou dizer que ele é true, porque ele é booleano. Então ele é verdadeiro, ou seja, uma tecla foi pressionada. Então, se essa tecla foi pressionada, ele vai executar aí uma ação. Essa ação que ele vai executar é exatamente a ação que está lá no meu botão, né? Do btn acessar, clique aqui, né? Que é o acesso. Bom, vamos ver aqui se é realmente acesso.
eu vou já marcar esse aqui com um apóstrofe, né? Então, vou clicar aqui no acesso, vou dar um F12. Bom, no F12 ele faz uma verificação aqui, né? E depois ele faz aqui o acesso ao login, né? Ele verifica lá e ele faz. Então, nesse caso aqui, vou dar um Ctrl C aqui em acesso, né? Vou até o meu KeyPress, que já está aqui, e vou simplesmente dar um Ctrl V nele aqui. E aí ele já faz o parênteses, ele já me preenche o parênteses. Então, eu já tenho agora as duas opções. Ou eu faço pelo teclado, né, que dou o Enter, ou eu uso o mouse. E ele vai simplesmente, quando eu teclar aí o Enter, ele já vai vir para cá. E ele já vai fazer todo esse processo aqui. Tá ok? Bom, primeira parte já está feita. Hoje eu vou correr um pouquinho, tá? Porque eu pretendo terminar com o menor tempo possível da videoaula e todos os códigos. Para isso, eu já criei aqui a minha tabela dentro do meu banco de dados, né? Já está aqui criada. Deixa eu dar um pequeno zoom aqui. Deixa eu baixar um pouco aqui. Vamos aumentar um pouquinho mais. Vamos deixar em 150 aqui. Pronto. Bom, já está aqui, né? Eu criei a tabela rapidinho aí, um ID de usuário, né? O primary key como chave primária, identity de 1 em 1, não aceita nulo. Os demais eu deixei aceitando nulo, não tem problema. Que é exatamente o que já está lá no nosso projeto. Bom, vamos lá no nosso projeto. Aqui já está ok, vou deixar assim como ele está. E vou aqui em FRM Dados. Em FRM Dados, eu preciso aí já de fazer um processo para inserir os meus dados, né? Para depois eu popular o meu Data Grid View e assim fazer aí, executar algumas ações dentro desse processo aqui. Então eu já tenho o botão cadastrar aqui, ele está prontinho, bonitinho aqui. Então vou lá fazer o seguinte, eu vou dentro do meu CRUD, que já está aqui, e dentro do meu CRUD eu vou fazer aqui uma função aqui para ele inserir os dados. Então eu vou praticamente fazer a mesma coisa do que já está aqui, ó, no meu insert into, né? Ele já está aqui, ó, bonitinho, feito aqui, uma parte. Eu posso pegar e copiar ele, né? Mas eu vou fazer de uma outra forma dentro aqui do parâmetros, né? Para adicionar parâmetros aqui. Vou fazer algo um pouco diferente. Mas eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar, copiar e vou dar um Enter aqui nele. E aqui eu vou fazer o seguinte. Insert dados. Pronto. Dentro do insert dados eu tenho aí, eu vou colocar o nome. Bom, vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu dar um Ctrl X aqui. E vou colocar aqui um hashtag, né? O jogo da velha. Vou usar um region. E aqui eu vou dizer que é cadastro de dados pessoa. Vamos colocar isso aqui. Enter. Ctrl V. Então aqui, depois que eu fiz o código, coloquei muita informação, muita coisa aqui dentro dessa classe, acaba ficando muito grande. Então aqui você pode simplesmente, olha só, eu oculto ela aqui e eu sei que aqui tem uma parte de cadastro de dados de pessoas, né? Então eu venho aqui e eu abro, eu expando ele aqui. Bom, então eu tenho o nome, né, que é uma string. Eu tenho também profissão, que também é uma string. Eu tenho a idade, né? Idade as integer. E também eu tenho aqui byval estado. Opa, vamos fazer aqui diferente, né?
estado civil as string. Pronto. Vamos deixar em maiúsculo aqui a idade. E vamos deixar o nome também aqui em maiúsculo. Ok? Vamos olhar lá o nosso design. Bom, nosso design é exatamente isso, já está aqui. Então, agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar lá no meu CRUD e vou fazer o seguinte aqui, ó, insert into dados. Dados, que é exatamente lá a nossa tabela, né? Está aqui, ó, nossa tabela. E vou Ctrl C e aqui Ctrl V. E agora, aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui, vou retirar essa parte aqui, não vou usar. Aqui eu vou simplesmente limpar ele, né? Vou tirar aqui também. Os erros que estão aparecendo ali é porque eu retirei as variáveis dentro da assinatura, dentro do procedimento ali, né? Bom, feito isso, nome, profissão, idade, e eu esqueci do estado civil. Vamos ver como está o estado civil lá? É isso aí, estado civil. Prontinho, estado civil está aqui. Agora, eu quero fazer o seguinte, eu vou fazer uma quebra aqui. Dentro do nosso VBNet, eu consigo fazer aí uma quebra de uma forma bem agradável, bem diferente também do que está aqui. Só que eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou deixar o meu SQL insert de uma forma diferente, tá? Então aqui eu vou simplesmente dizer que é vazio, tá? Minha variável. Agora aqui vai receber o meu insert into aqui. Legal. Agora eu quero concatenar. Para eu concatenar, né, eu tenho várias outras maneiras. Só que aqui eu quero fazer diferente. Eu quero fazer um formato bem VBNet mesmo, tá? Então é exatamente isso, ó, para eu concatenar. Eu só coloco um e comercial e o igual, e aí eu consigo concatenar. Muito simples, muito fácil do que seria em VBA, porque em VBA eu tenho que colocar diferente aqui, né? Agora é o seguinte, eu vou fazer aqui, eu vou pegar aqui em cima, vou vir aqui, ó, e vou tirar tudo aqui, ok? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou identificar cada um com o sinal de arroba. Tá? Aqui eu estou indicando que ele vai receber dados. É como se fosse uma variável, né? Que vai receber aí uma informação. Agora aqui, eu não vou usar o tipo de dado, né? Não vou usar desta forma. Vou usar bem diferente. Novamente, eu vou copiar e colar, tá? Que aí agiliza um pouco do processo, né? Então, aqui, ó, eu vou adicionar um parâmetro, né? Dentro dos meus parâmetros aqui, eu vou colocar o seguinte: new parameter, new SQL parameter, está aqui, ó. Dentro do meu SQL parameter, eu vou simplesmente colocar aqui um parênteses, né? E vou aqui dentro, ó. Já vou fazer o seguinte aqui. Já dei aqui um Ctrl V, né? E aqui eu vou simplesmente, olha só, vir aqui e vou encerrar aqui, ó. Já não preciso fazer mais nada do que está aqui por enquanto, né? Eu já encerrei.
Agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou pegar esse aqui, Ctrl C, Ctrl V. E vou isso aqui, ó, tá? Vamos fechar aqui o nosso nome, prontinho, nome fechado, tudo direitinho. Agora aqui, vamos para os demais, né? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Profissão. Aqui também. Eu vou deixar um parênteses aqui. E aqui a mesma coisa. Nesse caso aqui é vírgula. E aqui eu vou trazer para cá o estado civil, que é a minha variável, né? É a variável que eu criei que está lá em cima, já prontinha, só aguardando aí ser populada. Daqui vamos pegar a idade. Notem ali que o estado civil ele já alterou, né? Ele estava em minúsculo e já foi para maiúscula, a letra ali. A profissão, tá aqui. 2 parênteses, legal. E aqui eu vou retirar esse último aqui, que não vai servir para nada aqui, né? Vocês notaram que a indentação já foi automática? Ele já indentou automaticamente aqui, sem eu precisar fazer nada aqui, né? Ele já fez automático. Bom, preenchido, tudo direitinho, tudo certinho. Agora eu preciso trazer as informações para cá, para que ele insira no banco de dados. Eu vou pegar aqui, ó, né, para eu não me perder, tá? Eu poderia fazer também de uma outra forma, né? Como já havia mostrado para vocês, posso fazer isso aqui, ó, né? E posso aqui, ó, fazer o seguinte, ó. Nome da pessoa. Profissão da pessoa. Aqui eu coloco idade da pessoa. E aqui eu coloco estado civil da pessoa. Tá? Agora eu vou lá nos meus dados. Tá? Vou dar um duplo clique aqui no meu botão. Está aqui. Só que eu tenho o costume de não colocar direto no botão, né? Eu, profissionalmente, particularmente, eu gosto muito de colocar fora, não gosto de colocar dentro ali, porque para mim, na parte da manutenção, fica bem mais fácil. Então eu posso vir aqui, posso criar um private sub, né? Insere dados pessoas. Né? Bom, aqui dentro eu vou fazer o seguinte. Eu posso colocar parâmetros aqui, como eu posso deixar direto. Poderia colocar os parâmetros aqui e chamar no botão. Mas aqui eu vou fazer o seguinte. Tá aqui. E aqui eu vou trazer as minhas text box. Né? Então, vou fazer o seguinte. Vou fazer diferente aqui. Posso fazer dessa forma. Vamos lá. Vou chamar... deixa eu ver os TXT se eles estão nomeados. Estão nomeados, sim. Tá? Ponto text. O próximo é o TXT profissão. Ponto text. Depois TXT idade ponto text. E por último, vamos ver o CBO estado civil ponto text. Prontinho.
Não sei por que ele está dando esse erro aqui. Ah, sim, não está declarado. Então aqui é o seguinte. Por ele não estar declarado, é porque eu não instanciei aqui o meu CRUD, né? Então aqui, cadastro.clscrud. Prontinho, agora sim. Agora está funcionando, né? Já está ali bonitinho. Bom, estando assim, agora fica bem tranquilo, né? É só executar aí e preencher os dados. Então, vamos lá. Vou iniciar aqui. Bom, vai iniciar, vai demorar um pouquinho, né? Porque a máquina tá com muitos programas, muitas coisas. Inclusive, eu vou estar desinstalando o Visual Studio, algumas outras coisas na minha máquina, porque ele ocupa muito espaço dentro do meu HD e tudo mais. Eu vou dar uma pequena pausa e já retorno assim que ele carregar. Bom, carregado o formulário, vamos lá. Vamos colocar aqui o meu acesso e vamos usar o tecla Enter aí já, né? Tecla Enter, e aí ele executou. Bom, cadastro, dados. Aqui eu vou colocar o CRUD todo, tá? Nos botões e tal. Bom, eu vou colocar aqui. Aqui vocês podem aumentar, tá? Eu vou dar minha idade de quando eu não era desenvolvedor. Vou deixar aqui solteiro mesmo. Vou cadastrar. Bom, acredito que foi cadastrado, né? Vamos ver se não vai gerar nenhum erro aqui. Bom, aparentemente nenhum erro. Vamos ver lá no banco de dados. Vamos tirar aqui. Select. Vou executar. Bom, não cadastrou. Então vamos ver o que aconteceu lá. Não ia cadastrar mesmo, né? Olha o cabeçudo. Não tem como ele cadastrar. Eu não indiquei para ele aqui, né? Pronto. Erro meu. Vamos lá. Vamos colocar uma mensagem aqui. Messagebox.show. Cadastro efetuado com sucesso. Vamos fazer melhor. Vamos fazer um pouquinho melhor aqui, né? Vamos lá. O cadastro da pessoa. Aqui o espaço aqui. Concateno. Coloco txt nome. .text. Aqui também. Foi efetuado com sucesso. Vamos colocar aqui uma vírgula, né? E aqui eu vou fazer o seguinte. Dar uma quebra aqui. Vou colocar, deixa eu ver aqui. Message box. Vamos colocar aqui. Somente OK. Vamos colocar. Faltou uma coisa aqui, né? Aqui, vírgula. E aqui eu preciso colocar o seguinte. Que é o meu título, né? Exatamente aí o meu título.
Além disso aqui, vamos fazer o seguinte, eu não vou deixar cadastro aqui, vamos lá no nosso módulo útil, vou dar aqui o nome. Opa! Vamos colocar o nome aqui, né? Nome, pronto. E vamos colocar o ícone aqui, né? Message box icon, message box icon. Pronto. Vamos dar aqui um information. Bom, foi cadastrado com sucesso, legal. Agora eu quero limpar minhas text box, tá? Eu ensinei de uma forma, né, que está dentro de login, né? Se não me falha a memória. Dentro de login aqui, eu faço uma limpeza, né? Aqui eu vou fazer de outra forma, tá? Eu vou vir aqui e vou dizer que txtnome.clear txt idade.clear txt profissão.clear. Não vou limpar o combo box, vou deixar a combo box como está. Senão eu tenho que fazer o processo para carregar ela também. Mas vamos fazer. Vamos lá, vamos pegar aqui cbo. Na verdade ele não tem o ponto clear, né? Realmente não tem o ponto clear. Vamos deixar assim mesmo, deixa ela carregada. Pronto. Agora sim, agora vamos lá, vamos testar. Infelizmente eu instalei o Avast e o Avast deixa a desejar muito. Ele está escaneando todo o meu projeto, sendo que está na minha máquina para depois eu executar. Eu tenho, né, uma licença de um outro antivírus muito bom, mas ele toma um espaço enorme da minha máquina. Então eu acabei retirando ele, né, para usar o Avast, que era um pouco mais leve, mas não agradou muito. O cadastro da pessoa franco pode colocar a pessoa de nome e tal, qualquer outra coisa que vocês queiram colocar, né? Então o cadastro foi efetuado com sucesso. Agora eu vou aqui no meu banco de dados. Não sei se vocês notaram, mas o meu banco de dados deu uma mudada, né? Eu acabei instalando uma outra versão aí do Express. Bom, ó, tá aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Bom, está aqui, ó. Foi cadastrado, né? Tá bonitinho aqui, tudo certinho. Agora, vou fazer o seguinte. Eu não vou trabalhar agora com a parte da questão aí do nosso CRUD, né? Eu vou fazer aí com que carregue o Data Grid View, né? Antes disso, deixa eu ir lá no projeto, deixa eu ir aqui no nosso CRUD. Bom, aqui eu não dei nenhuma tratativa de erro, né? Não dei tratativa de erro nele aqui. É bom fazer isso? Deixa eu ver se no outro... Bom, também não dei nenhuma tratativa de erro aqui no projeto, né? Só testei, coloquei, funcionou, pronto, vamos que vamos. Mas eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu já vou... Deixa eu dar um Enter aqui, tá? E aqui dentro eu vou copiar e colar essa parte do nosso... Eu vou dar aqui um Ctrl X, né? E eu vou dar aqui um try catch. Tá? Eu já dou um try aqui, dou um tab, enter, ele já me preenche tudo. Isso aqui é para uma tratativa de erro. Tá? Não vou entrar em muitos detalhes na tratativa de erro, mas aqui, Ctrl V, todos os meus códigos dentro do try catch. Tá?
E aí, EX exception é aonde eu vou fazer aqui o seguinte. Dentro de aqui eu vou colocar messagebox.show. E aqui eu vou colocar o meu EX, que é a exceção, né? Que ele vai me mostrar aí algumas particularidades que eu consigo. Nesse caso eu vou deixar como mensagem. O que ele faz aqui? Se ele gerar um erro no meu código, ele vai mostrar uma mensagem. E isso é bom porque eu consigo ver qual erro que aconteceu, né? Após isso aqui, eu vou fazer uma finalização, né? Então aqui eu posso colocar para ele finalizar aqui o meu, opa, que é a minha conexão que eu criei aqui em cima, né? Então eu encerro ela aqui. Em caso de um erro, se acontecer alguma coisa, eu já finalizo também ela aqui. Bom, meu try aqui, tudo certinho, tudo direitinho, tudo funcionando, né? E ok, certinho aqui, tá? Já tem tratativa de erro, tudo certinho, direitinho, né? Isso aqui é opcional, tá? Caso vocês queiram colocar, caso não queira colocar. Se quiser, vocês podem colocar aqui também cn.close, tá? Para fechar o banco de dados. E aí vocês fiquem à vontade, tá bom? Bom, está feito. Agora eu vou vir aqui nos meus dados aqui e vou fazer o seguinte. Nós vamos carregar o nosso Data Grid View, né? Então, private sub, eu vou colocar carrega grid. Prontinho. No carrega grid, eu preciso trazer aí algumas informações, né? Então, eu posso direto colocar aqui um select, como eu posso colocar esse select em outro local, tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu, particularmente, acho muito mais agradável fazer dessa forma, tá? E aqui eu vou colocar carrega grid, vai. Eu não vou. Agora aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma informação aqui, né? Eu vou pegar aqui de cima mesmo. E aqui eu não vou usar nada disso aqui. Então eu vou colocar assim, ó. Seleciona dados. Aqui eu não vou fazer nenhum parâmetro. E aqui também não vou precisar disso aqui, ó. E aqui eu vou colocar um select. Tá? Vou selecionar aqui. Então, como eu não vou precisar de nada disso aqui, somente aqui embaixo, ó, eu vou simplesmente vir aqui. Eu nem vou usar o try aqui, eu nem preciso usar o try. Prontinho. E aqui, ó, eu vou fazer o que? Opa, já está aqui, né? Ctrl V. Ele vai receber um select asterisco from, né? Dados. E é o que ele vai me retornar. Só isso. Seleciona dados
grid. Vamos colocar aqui grid, porque eu posso colocar um seleciona dados depois e aí não vai ficar legal, né? Então, Ctrl C aqui, tá? Vamos lá na minha dados. Aqui, din SQL as string vai receber o meu seleciona dados grid. Podia colocar direto? Podia, sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. Aqui eu vou fazer din, eu vou criar aí um data table, as new data table. Bom, deixa eu ver aqui uma coisa. No Combo Box, vocês se lembram que eu fiz de uma forma diferente, né? Ó, tá aqui, ó. Select asterisk from, eu coloquei a ID aqui. Isso é para Combo Box, tá? Porém, esse data source a gente vai usar. Então eu fiz a explicação desse data table aqui, que é como se fosse uma tabela virtual que o próprio código cria para a gente trazer as informações, né? Bem simples aí. Agora, o meu data table ali, pronto, eu gosto de fazer assim, dessa forma. As new data table, tá certo? Agora aqui, vamos fazer que tb, né? O table, ele vai receber o meu gera tabela, o gera tbl aqui. Que vai receber quem aqui dentro como parâmetro? O SQL. O meu SQL é exatamente aquele lá que eu criei lá na classe de CRUD, né? Que eu deixei lá bonitinho. Após isso, eu vou fazer um if aqui, tá? Eu não sei como está o meu data grid. Não sei como eu nomeei ele. Deixa eu ver aqui. Vamos lá nas propriedades. Vamos ver o nome que foi dado para ele. Aqui. Data grid view. DGV dados. Pronto. Vamos vir aqui no nosso... deu uma travadinha aí, né? Travadinha básica. Bom, nossa aula já está há mais de 30 minutos, né? Então vamos lá. Vamos colocar aqui DGV dados. Ele já me encerra aqui. E aqui eu vou pedir o data source, tá? Data source vai ser igual ao meu data table, né? E assim já popular todas as informações que estão lá na nossa tabela, né? Então, se eu carregar ele já vai me trazer as informações. Então, aqui eu vou dar um duplo clique. Vou lá em cima no meu load aqui, tá? E vou carregar ele. Existem outras formas bem mais bacana de fazer, né? Que você usa aí uma thread, que essa thread ela vai carregar algumas informações primeiro, uma espécie de carrega um load, né? Uma mensagem, qualquer outra coisa, até imagem GIF para carregar um load ali, enquanto ele está executando o processo por detrás daquela primeira imagem, daquele primeiro grid que apareceu, né? A imagem, o que seja do GIF e tal, e aí ele traz depois a execução do que ele já buscou no código. Isso é bem bacana fazer, mas é algo que já está em nível intermediário para avançado e eu não pretendo trazer isso para dentro do canal, né? Inclusive, terminando esse projeto hoje, no próximo domingo, que eu vou postar vídeo aula, ou antes, eu já vou iniciar um novo projeto, tá? Em Excel VBA com uso do Axis. Por enquanto, o uso do Axis, tá? E eu vou aí criar algumas coisas mais parruda, mais forte mesmo, com Excel, InDesign e tudo mais. Inclusive, até um menu desse eu vou estar disponibilizando pronto já com outro formulário. Olha só, ele já carregou, ó, né? Ele já carregou aqui tudo direitinho, tudo bonitinho. Bom, também não vou entrar em detalhes para fazer aqui
toda a parte de personalização. Eu vou deixar assim mesmo, né? Bom, notem o seguinte, eu tenho um registro, eu tenho um ID, eu não quero que esse ID apareça, eu quero que o nome apareça, a profissão, a idade e o estado civil. E eu não quero que fique nesse formato aqui, ó. Então nós vamos, por código, aumentar um pouco as colunas e estender a última coluna. Então, lembrando que aqui começa a contagem do zero, tá? 0, 1, 2, 3, 4. Bom, fechando aqui. Vou voltar lá no meu carrega grid aqui, ele já carregou as informações. Após ele carregar as informações, eu vou dizer o seguinte, ó, eu tenho lá colunas e linhas, tá? Dentro do meu data grid. Então aqui eu vou colocar uma coluna, né, columns, e eu vou identificar a minha coluna, a primeira coluna. Ponto visible false. Não quero que me apareça nada lá. Eu quero aquela coluna oculta, né? Bom, aqui agora eu vou colocar a próxima coluna, que é o nome, e eu vou dar um tamanho para ele aqui de, vamos colocar 200 para ele aqui. Vamos ver, né? Bom, aqui eu vou copiar e colar 2, 3. Vou deixar 100 aqui. Aqui é o 2, né? Note que ele está todo verdinho porque eu estou fazendo o código e ele ainda está em execução, tá? 3. Na verdade, eu vou colocar aqui 60. E aqui eu vou colocar 100. Deixa eu parar ele aqui. Prontinho aqui, já vai parar. Já não me dá nenhuma advertência, né? Agora aqui é diferente. Aqui eu vou fazer um outsize mode e eu vou dizer para ele que é o seguinte. Eu tenho N informações aqui, né? Então eu vou precisar aqui column mode aqui. Size column mode, tá? E eu vou dizer para ele que vai ser fill, vai preencher tudo. Feito isso, eu vou executar ele aqui. Bom, isso daqui é um pouquinho complicado de estar fazendo, porque você precisa estar tendo esses detalhes, estar olhando e tudo mais, né? Via código é assim. Tem outra forma de fazer, mas eu não acho legal, não acho que fica bacana travar isso na unha mesmo e lá nas propriedades, que é algo que eu não pretendo mostrar hoje, né? Quem sabe todos queiram fazer isso, trabalhar ver melhor aí a questão de data grid view e tal, mas não é a intenção dessas videoaulas, tá? Bom, aqui dados, vamos ver como ficou. Ó, notem que eu já expandi tudo aqui, né? Aqui já está fechando, mas vamos diminuir um pouco. O primeiro não aparece, né? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu parar ele aqui. Então aqui vamos dar aí uns 150 para ele. Vamos dar uns 90 aqui, né? Tá bom aqui. Acho que já tá ótimo. Toda vez que executa, não tem jeito. Ele aparece esse Avast aqui. Eu não vou desabilitar ele agora. Bom, ele está carregando aqui, né? Legal, vamos lá. Bom, a aula já está se estendendo. Vai ter que ficar para mais uma videoaula aí, na parte final, né? Bom, já ficou melhor. Já tem um nome grande, já tem idade, tem tudo bonitinho aqui. Já está bem bacana, né? Então, agora eu vou fazer o seguinte. Fechar aqui. O que eu vou fazer aqui agora, eu quero fazer com que quando eu clique no meu data grid, ele me preencha minhas caixas de texto lá, né?
Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos lá aqui. Vou vir aqui no meu data grid. Deixa eu dar um stop aqui. No meu data grid. Propriedades. Eu já estou nos meus... Ou não estou, na verdade. Vamos lá para os meus eventos, né? Dos meus eventos, eu vou procurar o Data Grid View, aonde eu tenha Cells Click. Exatamente aqui, ó. Cells Click. Duplo clique nele. E aí, aqui, eu preciso do seguinte. Eu vou criar uma variável. Vai ser inteira. Eu não vou mostrar nada, ele vai ficar verdinho ali, dizendo que não está sendo usado ainda, né? E eu vou dizer que o i ele vai receber uma propriedade aqui, uma variável e, que vocês estão vendo ali, ó, Data Grid View Cells Event, né? Event X. Ali eu vou pedir o seguinte, eu quero rows index, eu quero o número da linha, né? E aqui eu vou dizer que dim, vou criar uma outra variável que vai ser seleciona linha e vai ser o meu Data Grid View Rows. Data Grid View Rows, ou melhor, row, né? E agora aqui é o seguinte, o meu seleciona linha, que é a variável que eu acabei de criar aqui, ele vai receber o meu Data Grid View dados, né? Ponto a linha, ponto rows, que é a linha do i, né? Após isso, eu simplesmente vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui algumas informações que eu preciso, né? Então, vamos lá, o mi.txt, olha só, eu consigo colocar o mi aqui, né? Ponto text vai receber quem? Ele vai receber o seleciona linha, tá? Ponto cells, que ali também eu trabalho com uma espécie de célula, que é a linha 1, né? Exatamente a 1. E aqui, ponto value. Dentro do ponto value, eu vou converter para toString. Mesmo ele sendo, eu vou fazer essa prática aqui, tá? Vou converter ele para string. E aqui, ó, eu já vou pegar isso aqui, Ctrl C, e aqui mi.txt profissão.text vai receber aqui o meu dado da célula 2, né? mi.txt idade.text vai receber da 3. E eu quero que o meu combo box também receba da 4. Prontinho. Aqui vai ter um processo depois que vai receber o ID, tá? O ID é o que nós vamos usar lá para o update, para deletar. Que nós não vamos fazer hoje, não vai dar tempo. Realmente não vai dar tempo. Deixei ele executar aqui, né? Bom, a aula já se estendeu para 49 minutos. Então, eu vou só executar esse aqui, né? Vamos parar por hoje e vamos aí fazer com que ele execute, que a gente faça o restante do processo na próxima aula. Acessar aqui, né? Vamos lá. Tecla Enter, né? Vamos testar sempre a tecla Enter aí. Executou. Vou vir aqui, dados. E já tem aqui, né? Tem o primeiro aqui. Então, eu já cliquei ali, ó, no nome, né? Ele já me trouxe aqui as informações, ok? Bom, por hoje é isso.
eu gostaria de fazer um pequeno comentário rápido aqui, para a aula não se estender mais. Teve um inscrito no canal que perguntou referente a essas videoaulas aqui, né? Se iria dar continuidade. Então sim, vai ter continuidade até a parte de fazer a instalação do projeto, tá? Então quanto a isso pode ficar tranquilo que eu não parei o projeto. A correria do dia a dia, são muitos serviços. Hoje, vários tipos de desenvolvimento que eu estou fazendo, né? Por um lado, a pandemia foi ruim para muita gente, mas por outro lado, foi bom para algumas pessoas em questões de estudo, em questão de aperfeiçoamento. Então eu quero para o próximo ano trazer coisas diferentes para dentro do canal, né? Estou aí preparando não, estou estudando muito, buscando outras coisas, outros conhecimentos aí. Lembrando, para o Excel VBA, tá? Quem pretende trabalhar, ter isso como um sustento da família, da sua própria vida aí, profissional e tudo mais, gente, estudem JavaScript. Tá? Microsoft já mudou, né? Já está aí na parte de script para a parte web, embora é pago, mas é bom, comecem a estudar JavaScript, tá? Porque eu não lembro se é Office Script ou é Script Office, alguma coisa desse tipo aí. Eu não entrei a fundo, não me aprofundei nessa questão, mas é algo que é necessário aí estar estudando, tá? Para quem pretende continuar trabalhando com o VBA, ou melhor, com o Excel, porque o VBA não sai do mercado tão cedo, porém precisamos conhecer as particularidades e o avanço da tecnologia. Então, JavaScript aí está entrando no Excel e lembrando, tá? A parte web, tá bom? Bom, então, bons estudos, muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.